Olá, gestor de frota, está começando mais a Red Videocast. Eu sou o Paulo Ionta da GoFleet Tecnologia e é uma satisfação estar novamente com vocês falando de gestão de frotas. E hoje o assunto é um pouquinho diferente, é bem legal. Além do gestor de frota que nos escuta e nos vê, hoje também a gente direciona esse videocast para locadoras. É você mesmo que tem locadora de qualquer tamanho. Fica ligado porque o assunto está correlacionado com você. Então, locadoras grandes, pequenas e médias, fiquem ligados. E você, gestor de frota, compartilha aí com o seu contato na locadora para ele assistir esse videocast que está especial. E junto comigo hoje aqui está uma pessoa que é referência nesse assunto, tá? Então, conhece muito da parte de locadoras e principalmente da parceria com a locadora através da telemetria. Então, comigo hoje aqui está a nossa gerente de parcerias da GoFleet Tecnologia, Ana Nunes. Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigada, Ionta. Pessoal, boa tarde. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Vamos falar um pouquinho aí sobre a nossa tecnologia sendo utilizada pelos nossos parceiros, pelo mercado de locadoras, que é tão importante aqui no mercado, né, de forma geral, para frotistas. Então vamos começar aí o bate-papo, acho que vai ser bem interessante para quem acompanha a gente. Muito legal. Não sei se você, gestor de frota, está ambientado com isso, mas a tecnologia ela pode ser adquirida diretamente com a GoFleet, é um canal de implantação, mas tem muitos casos, inclusive, mais da metade da base da GoFleet hoje é através de algum parceiro, de alguma locadora, onde o momento que o gestor ele faz a locação, né, Ana, do veículo, ele pode optar por já ter também a tecnologia embarcada. Exatamente. Ele pode sinalizar para a locadora, inclusive, que ele prefere a tecnologia GoFleet. A gente tem vários cases, né, de clientes que conhecem a nossa tecnologia e já optam, junto com a locadora, olha, eu quero ter a tecnologia da GoFleet para operacionalizar aqui na minha frota e ter os melhores indicadores. Muito bom. Então a gente tem um lado do gestor que conhece a telemetria muitas vezes e acompanha e pede para a locadora. Mas e o lado da locadora, Ana? Como é que você, olhando para as interações que você tem com o mercado, como é que você enxerga o momento atual da maturidade dessas locadoras quanto à questão da telemetria? Como é que eles enxergam o papel da telemetria? Como é que você vê o papel atual deles e essa maturidade das locadoras? Olha, eu diria que tem vários cenários diferentes, né? Uhum, Mas eu vou separar aqui em dois principais. Eu acho que a gente está vivendo um momento de transição, então tem ainda as locadoras que enxergam muito a tecnologia como um rastreio, né? Ah, vou só saber onde está o carro e tudo bem. E tem as locadoras que já entenderam que a tecnologia, né, a telemetria pode trazer uma rentabilidade maior, pode trazer uma melhora também na estratégia do negócio dela. Então, ela pode aplicar diferentes indicadores em frotas diferentes, né? Então, ela pode utilizar tudo que nós temos de indicadores em momentos e situações diferentes. E aí, o uhum. que vai diferenciar de cada uma é realmente a operação da própria locadora e do cliente final. Então, a gente está falando aqui de cenários diferentes, mas o que eu acho importante é a gente sinalizar para todo mundo que está aí no mercado de locação, de que é necessário estar sempre se atualizando, né, das tecnologias que estão disponíveis no mercado, para ir amadurecendo cada vez mais, né? Porque quando a gente fala de telemetria, a telemetria não é o dado em si, mas é o que vai te ajudar na tomada de decisão. Então, de que forma que a tecnologia vai ajudar na tomada de decisão e quais são as decisões que a tecnologia pode apoiar, ou melhor, a locadora vai buscar, né? Então, a locadora precisa definir qual é a decisão que ela quer tomar, então, quais são os indicadores, e a partir de quais indicadores ela vai utilizar para fazer essas melhorias no processo todo. Assim como o gestor de frota tem alguns estágios e níveis de gestão, Isso. você tem locadoras que têm também esses níveis de entendimento e gestão, ou até necessidades e dores diferentes entre Sim. uma e outra. Não sei, mas eu vejo muito, às vezes, até as pequenas. Hoje tem um mercado muito grande, por exemplo, de locadoras focadas especificamente nos motoristas de aplicativo, Aham. por exemplo. Então você vai no ambiente de tecnologia ali, um foco é totalmente diferente. Sim, é totalmente diferente, Acaba porque aí sendo, sei lá, rastreamento, bloqueio, aham, né? exato, porque aí é recuperação do veículo, né, então a gente vê aqui uma procura também das locadoras de diferentes, níveis, por uma melhoria na experiência do cliente. Então, seja um cliente que é um grande frotista, que tem lá seus
1.000 veículos, seja um cliente que é um cliente final, como você comentou, né, motorista de aplicativo, que precisa ter ali basicamente a localização e eventualmente uma recuperação do veículo, ela pode oferecer essas tecnologias já, né, contratar essa tecnologia pensando na aplicabilidade no final. Então, no final do dia, a gente vê que as locadoras estão evoluindo. Existem fases diferentes, como você comentou, né, de maturidade, mas eu vejo que tem aí um futuro bem interessante sendo construído para que a gente seja mais, para que a gente tenha mais tecnologia ali na gestão no dia a dia, para ganhar produtividade, reduzir custo também. O negócio do nível de gestão, a gente olha para esse nicho aí que você comentou até das locadoras hoje para motoristas e tal. Foco, obviamente, ali acaba sendo em muitos aspectos, às vezes, o bloqueio do veículo por questões de inadimplência ou de roubo e furto, acontece bastante. Mas eu já vi, inclusive, locadora preocupada com o comportamento do condutor. Pedindo informações como excesso de velocidade para nós, porque ele está indo além da questão do simples pagamento do bem. Ele está analisando se aquele cara é um bom condutor, ou seja, logo ele é um bom cliente para se manter dentro da base, porque, querendo ou não, acho que esse comportamento ele afeta outros quesitos, né? O cara acaba não cumprindo com outras palavras, digamos assim, dentro do acordo. Exatamente, porque aí você vai ter ali no final do contrato, quando a gente olha para uma locação, né, independente do tamanho da frota, mas no final do contrato você está olhando a devolução do bem, né? Durante todo esse momento aí, toda essa parceria entre a locadora e seu cliente, a gente está analisando de maneira geral, né? E aí quando a locadora parte para analisar também o comportamento do condutor, ela sai na frente. Porque ela vai ter de volta um bem que, né, muito provavelmente vai estar melhor utilizado, né? Ou seja, ela consegue criar ali até o estoque que a gente sabe que é formado ali nas locadoras, criar aquele estoque de seminovos para revenda, né? Então ela consegue ter um controle ainda melhor sobre essa frota que está rodando. E quando a gente vai para as big aí, as grandes locadoras, eu acho que o ambiente sai do rastreamento só, que é importante para elas, mas a telemetria acaba sendo também muito forte e fundamental para eles, até operando, né? Eu queria que você falasse um pouco do como você vê essa evolução dentro das grandes locadoras, do só rastreamento para uma telemetria, e como que você acha que eles talvez ainda não usam como deveriam essa ferramenta nessas grandes companhias, que às vezes a questão do roubo furto ele até acontece, mas ele está diluído no volume, né? Aí o cara tem tanto veículo que um ou dois ali faz parte do jogo, já está no risco do negócio. Então a análise deles acaba sendo muito mais focada na telemetria em outros aspectos. Mas você vê que eles, hoje em geral, nessas grandes companhias, até que você conversa e tal, tem no dia a dia, tem oportunidades de desenvolvimento? Claro, claro. É assim, a gente entende que tem esses cenários diferentes de acordo com camadas, de acordo com o tamanho, né, de locadoras, como você comentou, Ionta. E para as grandes locadoras, né, quando a gente está falando de locadoras que estão negociando frotas ali a partir de 100 veículos até 3.000 veículos, né, são demandas completamente diferentes. Então, existe o que a gente chama de frota conectada. Então, para essas grandes locadoras, nós atuamos bastante nesse cenário de frota conectada. O que seria isso? Simplesmente conectar essa frota que está saindo da locadora, independente da contratação lá na ponta. Então, o cliente final ele pode sim fazer uma contratação por uma telemetria avançada, que é a que vai fazer ali a análise de comportamento do condutor, vai ter a identificação do condutor. Mas, independente disso, independente dessa evolução ter acontecido lá na ponta com esse cliente final, a locadora ela pode simplesmente contratar na GoFleet a telemetria para que ela faça o acompanhamento do veículo e lá na frente ela pode ofertar não só o rastreamento para fazer a localização, para saber se o carro está rodando no local correto, mas também para acompanhar esses indicadores. Então, existem cenários completamente diferentes quando a gente fala, né, desses volumes, né, de negócio. E falando das big locadoras, né, a gente está falando de empresas que precisam, sim, sempre evoluir com relação ao uso do dado, né, porque
a gente vê que o dado às vezes fica ali sendo acumulado. E aí esse Uhum. não é o cenário ideal. A gente não pode pensar que uma grande empresa, ou uma pequena empresa, mas já que a gente está falando das grandes, que uma grande empresa pode só adquirir dados e não fazer nada com eles. A gente precisa sempre transformar isso em alguma coisa, né? Transformar numa decisão estratégica, transformar em informação, subir num Power BI, num Business Intelligence, para ir acompanhando a evolução, mas que evolução é essa, né? O que a locadora pode fazer com esses dados? E aí ela pode trazer mais rentabilidade para a própria locadora, analisando ociosidade desses veículos. Ela pode trazer mais rentabilidade no contrato com o cliente final dela, porque ela pode oferecer como um serviço de valor agregado. Então, ela vai oferecer de maneiras diferentes, levando para o cliente final dela uma possibilidade de ter mais estratégia na gestão do carro. Porque a gente sabe que o carro, muitas vezes, ele não é o principal negócio do cliente final. Ele é uma ferramenta para aquele cliente operar onde ele precisa operar. Então, o condutor dele vai utilizar aquele carro para um fim, mas não é a operação fim, né, desse cliente, não é o negócio que ele faz mesmo. Porém, a gente sabe que a gente consegue trazer lucro nessa operação, trazer resultado nessa operação. Uhum. Então, ela não entra mais como uma camada de custo, e a gente já vê isso há muito tempo, em que não só o cliente final da locadora, mas a locadora entende a telemetria como um investimento, como uma alavanca de resultado, e não um custo ali na linha de despesa. Então, tem ali muitas oportunidades que a gente pode apoiar a locadora, né, no uso dessa tecnologia, assim como a gente aprende também com as locadoras, né? Uhum. O que elas estão utilizando, qual é a demanda que está tendo no mercado. Então, tem bastante oportunidade aí para crescer ainda mais. Muito legal. Você falou da subutilização de dados, que tem muito gerado, e tem um dado que eu às vezes vejo que é básico, mas algumas locadoras acabam não utilizando como deveriam, que é o próprio odômetro. Ah, sim. A gestão do odômetro, tem algumas integrações, né, que podem ser feitas para ele. Eu imagino que a parte de manutenção, Uhum. que muitas vezes fica com a ponta do cliente e fica falha, né? E aí gera um estresse, acho que locadora cliente por conta disso, e de repente a locadora poderia usar essa informação de uma forma mais consistente. Sim, sim. E é interessante porque a locadora me parece que fica na expectativa, né, que o cliente faça essa gestão Uhum, e o cliente fica na expectativa de que a locadora o provoque, né? Que a locadora uhum, vai provocar, olha, então tá na hora da sua revisão. Será que X% da sua frota já chegou nos 10 mil? Ou muitas vezes em operações mais robustas, né? Chegou nos 5 mil quilômetros, né? Às vezes precisa fazer a revisão antes e tal. Então, e nós temos a possibilidade de oferecer, junto com a nossa telemetria, né, para a locadora, essa possibilidade de integrar os dados, né, saber em que momento, né, que está o uhum. veículo, qual é o odômetro do veículo atualmente e o que ele pode fazer em relação às revisões, o que ele pode programar em relação às manutenções e oferecer isso de maneira antecipada já para o cliente, né? Falar, olha, tá aqui, esse daqui é o plano que a gente tem para vocês. Claro que tem o plano que a montadora já fornece e a Uhum. gente integra essas informações também. Então, a GoFleet traz essas informações de todos os veículos, de todas as montadoras, e aí a locadora pode simplesmente levantar ali e sinalizar, tendo acesso a todos os dados que são veículos, né, que são fornecidos pela locadora para o cliente final, levantar a mão e falar, olha, tá aqui, a gente tem essa programação, vamos fazer aqui, né, falando em grandes frotistas, vamos fazer aqui uma programação por corte, conforme o odômetro mais alto, e a gente já vai fazendo a programação ali de acordo com rodagem também, né? Porque Uhum. aí ele vai fazendo o histórico de rodagem desses veículos por grupo, ou até chegando no nível de detalhe de um veículo apenas, né? Às vezes tem um que roda muito pouquinho, então é só lá na frente que vai precisar fazer essa manutenção, mas é possível oferecer ali de maneira antecipada, né? Então, preditivo, né? Fazer ali essa ação preditiva para que a gente consiga ter uma melhora na performance do veículo. E aí a gente pensa também no relacionamento, né, da Uhum. locadora com o cliente. Então, isso acaba sendo um ciclo virtuoso. A locadora oferecendo mais serviços, oferecendo a possibilidade de olhar com antecedência, né, para qualquer problema que possa acontecer e trazer esse relacionamento para mais perto, né, do cliente, fidelizar cada vez mais. Essa é a ideia. Muito legal. Aí você falou até da rodagem como um dos indicadores. Eu vejo uma vantagem da tecnologia embarcada para a locadora também no aspecto de entender o perfil do cliente dela.
Exato. Saber exatamente quanto ele roda, como ele roda, que é uma vantagem competitiva. Então, você imagina a locadora que está no cliente, tem essa leitura, conhece, ela já está na frente das concorrentes que vão tentar entrar, né? Com Porque, certeza. pelo menos eu que tenho uma atuação ali, Ana, mais na venda direta, por exemplo, com o gestor, eu vejo que tem muito gestor que não sabe a rodagem média. Uhum. E aí vai para o mercado de locação e chuta um número. Fala assim, Deve ser. 3.500 km rodado mês. De repente é 2.500, 2.600, 2.700. Por quê? Porque não tem essa consolidação. Aí se a própria locadora ali já enxerga, é um diferencial. Eu Sim, acredito que traz esse ganho, né? traz, com certeza, porque aí a própria locadora pode até fazer ali algumas sugestões de contrato personalizado, digamos assim, né? Exato. Então você já tem ali como que a locadora pode atuar, né, nesse formato. Eu tenho ali um cliente que já é do mesmo segmento, que tem um perfil de rodagem muito parecido, eu posso olhar para isso como um benchmark e oferecer para um novo cliente para dizer, olha, a gente tem aqui como experiência que você vai utilizar 2.500 quilômetros mês. Até porque, ao longo do tempo, né, Yonta, a gente percebe que os frotistas que estão lá na ponta, eles vão aprendendo a lidar com essa informação e eles esperam que a locadora também saiba utilizar. E saiba oferecer um contrato que seja mais viável, né, para esse cliente, por mais que para a locadora possa não parecer tão rentável no primeiro momento, né, ao invés de você vender um veículo com 3.500, você vai vender um com 2.500 de rodagem, me parece, né, quando a gente olha assim, superficialmente, pode parecer algo que não é tão rentável, mas isso traz para a locadora mais credibilidade e ainda mais fidelização desse cliente. Ele vai entender que é um olhar mais personalizado mesmo para a frota dele, né? Então, eu sei qual é a sua necessidade, sei qual é o perfil de rodagem, e não só quando a gente está falando de clientes novos, né? Mas um cliente que vai renovar com essa locadora. Então, a gente sabe que seu histórico aqui, ao longo do tempo, foi esse. Vamos trabalhar para o próximo ciclo? Para a gente ajustar os veículos, ajustar o número de quilômetros que são contratados, né, a franquia contratada. Então, tem essas vantagens ali que a locadora consegue, de novo, né, fazer de uma maneira preditiva, né, já se preparar antes. E tem uma outra coisa que eu queria que você trouxesse, Ana, pra gente, da tua experiência com as locadoras, que aí é para você vender o peixe da GoFleet aqui também, que acho que são... Eu vejo duas fortalezas, mas você pode até complementar com outras vantagens da locadora ter GoFleet. Eu vou citar duas, mas você fica à vontade se você quiser acrescentar. Eu acho que uma delas é a própria plataforma White Label, onde, poxa, vai o logo da locadora, bonito e tal. Então, assim, olha o trabalho que uma locadora teria para desenvolver tudo isso versus ter a parceria com a GoFleet, que é uma empresa já consolidada, 19 anos no mercado, validada, enfim, que já atende esse mercado. Eu acho que essa parte já é uma fortaleza dessa parceria, queria que você falasse sobre isso. E também a parte da confiabilidade, porque ele está entregando isso para um cliente final. Sim, então, assim, sim. se não atender bem, ele vai reclamar com quem? Com o logo que está ali na primeira tela, exatamente. certo? Não, e aí é legal porque tem até alguns cases para compartilhar. Vou escolher um aqui, né? Porque senão a gente fica aqui, né? Vai falando. Mas com relação à confiabilidade, né? A gente tem clientes que decidem pela GoFleet e pela locadora em conjunto, né? A gente tem muito esse trabalho em campo da GoFleet, visitar clientes junto com as locadoras parceiras. E aí tivemos um case recente de uma empresa que contratou a locadora, não vou falar o nome aqui para não ficar, né, não gerar nenhum ciúminho aí, mas o cliente optou pela locadora que levou a GoFleet lá para ser apresentada. Então, independente de ser white label, a gente está aqui à disposição para apoiar o profissional que está em campo, falando de frota, falando de veículo, ociosidade do carro, isso qual é é o importante, modelo. Ana, porque às vezes o vendedor do cara da locadora, ele não tem o conhecimento de telemetria, Exato. então a GoFleet dá esse suporte no Dá esse campo também. suporte, exatamente. A gente tem aí inúmeras ações
para aproximar os nossos consultores, né, os nossos vendedores, das pessoas que estão à frente, né, do comercial, das locadoras, para ir até o cliente e falar sobre a nossa tecnologia. Porque a gente sabe que é muito difícil de você agregar ali um pitch comercial, né, quando a gente está falando de venda de veículo, né, existe um cálculo, um processo que a gente sabe que é longo, né, muitas vezes, para negociação de frota, e aí adicionar nisso também a tecnologia fica um pouco mais difícil. Então a gente tem, além da possibilidade de levar o nosso consultor em conjunto, tem os nossos materiais também que apoiam, mas esse case em específico foi bem interessante porque a empresa optou pela locadora em questão, porque a GoFleet foi até lá e mostrou e demonstrou o quanto é confiável também a informação que está lá, né, à disposição. E aí, só para complementar, né, você falou da questão do white label. Isso traz maior confiabilidade e credibilidade para a locadora também. E aí fica lá, né, com aquela carinha, o layout da locadora, porém com a nossa informação. E aí isso também não onera a locadora, né? A locadora não precisa desenvolver, não precisa ter horas ali de desenvolvimento, de disponibilização, nada disso. Bastou levantar a mão aqui para a GoFleet, olha, eu tenho essa frota aqui para entrar, a frota nova entra, o cliente entra, ele vai acessar sempre com a carinha da locadora lá, e quando ele precisar de qualquer suporte, ele vai ter todo o suporte que ele precisar. Muito bom. E o produto ele é engessado, Ana? Ou a locadora consegue customizar, ter combos? Porque eu sei que o produto GoFleet ele tem, às vezes, um pacote principal e vários Uhum. add-ons e tal. É customizável. A locadora É pode customizável. montar combos e trabalhar de acordo com a necessidade dela. Pode sim. A gente tem um portfólio bem rico, né, Yonta? Você conhece bem, né? Aham. Ajuda a construir todos os dias. Mas para a gente simplificar, o que a gente entendeu, né, no decorrer do tempo? Que para a locadora, muitas vezes é muito mais interessante criar os combos e Uhum. ter ali esse depara, né? Então, qual é o nome desse combo dentro da locadora? O que a GoFleet tem como tecnologia que atende esse combo? Como que vai ser contratado e tudo mais? E aí ficam à disposição também os outros add-ons que nós vendemos separadamente para uma contratação eventual lá na frente, mas a gente cria essa possibilidade, né, da locadora oferecer alguns pacotes fechados, que são os nossos combos, para facilitar na negociação. E Uhum. aí, se por acaso for necessário criar um outro combo, um outro pacote de serviços, a gente consegue fazer isso de maneira super ágil também. Eu sei que muito dos aí, gestores de locadoras que talvez estejam acompanhando a gente nesse momento, eles devem estar, às vezes, olhando e falando, poxa, mas a minha margem é muito apertada, é difícil, às vezes, eu colocar um produto de qualidade, eu acabo tendo que escolher por uma empresa ali talvez com um custo mais acessível. E aí fica a pergunta que eu vou dar, deixa aqui para você. A GoFleet tem um produto hoje que é acessível para o mercado de locadoras, que consegue fazer com que tenha esse custo-benefício, que ele coloque ali implante, mesmo que seja o básico, um Uhum. rastreamento, uma localização e um bloqueio, para ele dar um start nesse Tem. projeto? Tem sim. É o GoFleet Smart. E assim, é um produto que tem nos trazido ótimas surpresas, né? E as Hum. locadoras também estão ficando bem satisfeitas com a tecnologia. É um produto robusto, então ele entra na nossa camada de base, né, de tecnologia. E aí o que a gente sempre diz é um produto que vai atender algumas demandas específicas, então a gente falou um pouquinho, né, sobre recuperação veicular, sobre frota conectada, e aí quando a gente divide um pouco esses cenários, eu utilizo o mesmo equipamento para conectar a frota toda e para recuperar esse veículo caso venha a ocorrer alguma situação que seja necessário recuperar, um furto, roubo. Porém, na frota conectada, né, ele tem uma outra função também, que é se transformar lá na frente num equipamento de telemetria, numa tecnologia de Ah, isso é telemetria. legal. Porque ele entra como um rastreamento, então é para saber localização do veículo e entra com um custo-benefício muito interessante. É um produto extremamente competitivo. A GoFleet trabalhou para trazer esse produto para o mercado, justamente para atender o mercado de locadoras, que a gente entende que é um mercado muito promissor, com quem a gente tem grandes parceiros, né? Como você comentou, com frota aí bastante robusta aqui dentro da nossa base. E aí é interessante porque quando o produto ele sai da camada de rastreamento e vai para a camada de telemetria, você não precisa fazer nada com relação a parar o carro, que é a grande dor de cabeça, né, de Uhum. todo gestor de frota. Ah, minha frota está pulverizada, o que eu vou fazer agora, né? Eu preciso contratar uma outra tecnologia.
não precisa fazer nada, só avisar a sua locadora parceira que ela vai entrar em contato com a gente e a gente disponibiliza over there, né, que é a palavra aí em inglês para falar que é remotamente. A gente vai disponibilizar essa tecnologia aí de maneira super prática e super rápida. Então, ele vem com esse perfil e aí ele tem mais um perfil adicional que pode ser colocado ali no momento em que o cliente entender que faz sentido para ele. Então, não está atrelado a parar veículo, a troca de equipamento, nada disso. É só fazer a transição de maneira super fluida. Ou seja, com o Gol Fleet Smart, uma locadora consegue conectar a frota dela Isso. e ela vai ter os benefícios para isso, vai ter gestão de odômetro, localização, etc. E melhor, ela pode rentabilizar em cima disso. Que é Exatamente. chegar pro cliente ali e falar, cara, com um clique a gente consegue já liberar para você o acesso. E lógico, a locadora ali tem a margem dela em cima desse serviço, né? Da prestação de serviço aí que está terceirizado. Então é muito mais ágil. Já aconteceu cenários de você ver isso acontecendo, da frota, por exemplo, não estar conectada da locadora, o cliente se interessar, e Já. aí a barreira pô, mas eu tenho que parar a minha operação, e Aham. aí não implementar e isso gerar ali um certo ruído, né, com a locadora. Já se deparou com esse tipo de situação? Já aconteceu do cliente entender num determinado momento que ele poderia contratar a telemetria ou poderia já ter, e aí levantou a mão, olha, né, gostaria de entender como é que eu faço para obter essa tecnologia. A gente foi entender um pouquinho do cenário, e ele não tinha ainda nenhuma tecnologia embarcada, e aí foi, né, assim, interessante porque a gente identificou que poderia ter sido um negócio fechado, onde a locadora poderia rentabilizar, né? Então, se ele tivesse ali o Smart para depois virar a chave ali para uma telemetria, ele poderia ter rentabilizado nesse contrato. E aí esse cliente, na época, não fechou, porque não tinha como ele parar a frota naquele momento, mas o Smart vem muito para resolver essa questão também, né? Então, tá a frota conectada, e aí o cliente se interessa em contratar a telemetria, é só fazer essa contratação lá com a locadora, e a locadora atende a demanda do cliente e ainda rentabiliza com isso. Muito bom. Ô, Ana, mas você falou, acho que o melhor é mostrar a ferramenta. Bora É mostrar. mostrar pro gestor não, né? Pro gestor da locadora ali, como que é a telinha, como que ela funciona, o que que ele vai ter de acesso. Então eu vou pedir para a produção para trazer agora esse overview do Smart, para você, gestor de frota, entender como é que ele funciona. É super rapidinho ali, Uhum. fazer uma navegação muito rápida. Bom, pessoal, então esse aqui é o Smart. Como nós dissemos, é uma tecnologia que veio para entregar bastante qualidade, ela é robusta e também simplicidade no acompanhamento aí das informações dos veículos, né? Então, nossos parceiros que são locadoras, né, de veículos, elas estão utilizando bastante para ter a frota conectada. E aí, as informações principais que o Smart entrega são odômetro, a localização do veículo, né? Então a gente consegue visualizar essas informações aqui, dividindo a tela em duas visualizações diferentes ou diretamente aqui no mapa. Além disso, é possível também aplicar alguns filtros para acompanhamento das informações de maneira geral. Então, o Smart ele veio para entregar essas informações, né? A localização exata de cada veículo, com atualizações que podem ser de 1 em 1 hora, 3 em 3 minutos ou a cada minuto, conforme a operação de vocês demandar. E aí, temos a possibilidade também de criar grupos. Então, nós temos aqui 3 grupos já criados para essa base que está aqui na demonstração. E aí, já aproveitando que estamos aqui mostrando os grupos de motos e pesados, eu quero compartilhar com vocês que esse é um equipamento que pode ser utilizado em inúmeros tipos de veículos, veículos a combustão, veículos elétricos e também de diferentes tipos, né, com relação a motos, pesados, leves, ambulâncias e também maquinários para acompanhamento de horímetro, horas trabalhadas. Isso aqui é super útil para locadoras de maquinário em geral e também para esse acompanhamento aí mais detalhado, tá? É possível também acompanhar a criação de relatórios, então gerar relatórios para fazer uma gestão aí mais estratégica, né? Então aqui a gente colocou veículos com ignição desligada, mas eu posso criar aqui diversos tipos de relatórios diferentes e ainda compartilhar esses relatórios com outras pessoas do time. Quando coloca aqui nesta parte, a gente pode ver que tem aqui compartilhados comigo algumas dicas para a geração desses relatórios e
Nós temos também a possibilidade de criar inúmeras áreas de controle diferentes. Então, eu posso também fazer aqui a divisão da tela e acompanhar quais são essas áreas de controle. Além disso, definir quais são as informações que eu quero receber a respeito da passagem dos veículos nessas áreas. Por exemplo, velocidade excedida, tempo que essa pessoa ficou dentro da área de controle, entrada e saída dessa área. Existe aqui a possibilidade também, no menu de administrador, de aumentar o tempo, né, de fazer um aumento temporário de rastreio para eventualidades de furto ou roubo, para acompanhar de maneira mais detalhada o deslocamento desse carro. Então, a gente aumenta o tempo de rastreio para que essa ação ela seja feita de maneira mais ágil aí pela polícia ou, eventualmente, o acompanhamento que o gestor da frota vai fazer. Uma outra possibilidade também dessa ferramenta é que ela se torna telemetria depois. Então, caso haja essa necessidade do cliente final, a gente consegue de maneira remota ativar esse equipamento para que ele se torne um equipamento de telemetria, que vai entregar ainda mais dados. Por isso que nós dizemos que é um equipamento que já traz bastante tecnologia, bastante qualidade e que ainda pode ser migrado para essa camada de telemetria. Mas, se não for o caso de migrar para a camada de telemetria, né, e ele for utilizado 100% do tempo na camada de localização e controle, ele não precisa ser desconectado depois, ele não precisa ser desinstalado depois desse veículo, tá? É isso, pessoal. Obrigada, espero que vocês tenham gostado e entrem em contato com a gente para a gente evoluir aí nas nossas negociações. Show de bola, hein? Ah, que ferramenta, sensacional. Muito bom, o Smart, apesar da gente achar que é uma camada básica, ele já entrega muito. Então você vê ali aspectos como o mapa inteligente, a rota percorrida, a possibilidade de bloqueio, as áreas de controle, que é muito utilizado para as locadoras em geral, até para definir o raio de atuação. Se você está assistindo o episódio hoje, quer conhecer no detalhe o Smart, porque aqui foi rapidinho, a gente só passou ali os principais pontos dessa novidade do mercado de locadoras. Mas você quer conhecer mais sobre essa ferramenta? Clica aqui no link da descrição, que a gente vai disponibilizar uma agenda para você conversar com a Ana, fazer um bate-papo, ou com a equipe da Ana ali, que vai atender super bem você, locadora. Fala, poxa, quero embarcar nessa tecnologia, quero trazer isso para dentro da minha operação. Ou sem compromisso, você quer conhecer a funcionalidade, saber os benefícios de ter essa ferramenta, marca o horário com a gente, eu garanto que você vai se deparar com o melhor custo-benefício do mercado. O GoFleet Smart é uma ferramenta sensacional e que possibilita você, inclusive, rentabilizar a sua operação. Depois você pode vender um serviço com valor agregado para o seu cliente através do GoFleet Smart. Então, clica aqui no link da descrição, se inscreve e vem conhecer essa baita dessa ferramenta. Ana, a gente falou do GoFleet, que é a plataforma aqui que a locadora embarca, enfim, tem diversos benefícios para a locadora, gestão de odômetro, manutenção, análise do comportamento do próprio cliente, da operação do cliente, white label, enfim, tem muito benefício. Mas tem uma outra parte que eu acho que é muito importante para a locadora que vai, por exemplo, escolher a GoFleet como parceiro de telemetria, que é essa relação interna da locadora com a GoFleet. E às vezes isso tem uma parte que eu vejo que muitas locadoras sofrem na parte operacional com algumas empresas do mercado de telemetria, para implantar, para fazer o pedido dos carros e tal. Conta pra gente, o diferencial da GoFleet nesse aspecto, nessa tratativa interna com a locadora. O que a GoFleet faz para a locadora para que esse processo fique fluido? Olha, é bem interessante falar do One, é a plataforma que a gente desenvolveu. One. O-N-E. Isso. One by GoFleet. Legal. E a ideia, por que o One? Porque num local só, né, a ideia é sair do único, né, e também operacionalizando o seu negócio com eficiência, se não me engano. A ideia é que a gente consiga centralizar num local só status de pedido, solicitação de equipamento. E aí, o que o One faz e faz muito bem? É tirar toda essa complexidade da operação e transformar num fluxo. E aí,
né, toda a operação fica ali concentrada dentro da plataforma, então a locadora consegue consultar qual é o status, se está agendado já a implantação, se está em envio o equipamento, se já foi instalado, se houve alguma frustração na instalação, de repente o carro não estava no local. Então, todas as informações relacionadas à etapa desde o pedido do equipamento até a instalação ficam disponíveis na plataforma. E aí é interessante porque a gente sabe que as grandes operações, elas têm inúmeras pessoas que precisam consultar essas informações, né? Ali o pessoal não tem visibilidade do carro. O carro está lá numa outra cidade, a pessoa está num outro local. Então, ela vai conseguir identificar dentro do WAN exatamente qual é o status. A gente tem aí um ganho muito grande de autonomia, então a operação ela consegue ter total autonomia para consultar qualquer informação, e a gente entendeu que depois, né, da implementação do WAN, nossos parceiros ganharam também com relação à agilidade nos processos. Então, à medida que os pedidos são colocados, a implantação consegue ir acompanhando cada etapa do fluxo, e isso centraliza de maneira muito estratégica, né? Então, a gente ganha autonomia, celeridade e evita retrabalho, que eu acho que é o que todo mundo foge, né? Nossa, De com ter certeza. retrabalho. Então, o WAN veio para facilitar esse fluxo, né? Para deixar de ser tão complexo tudo isso que está relacionado à operação, para deixar mais fluido toda a comunicação, né, em relação a pedido, a implantação e tudo mais. Muito bom. Ou seja, ele sai do e-mail, vai para um local consolidado, Isso centralizado, com informações transparentes, Exatamente. fáceis de acesso. Então, o GoFleet One está disponível para qualquer parceiro da GoFleet que Qualquer queira parceiro. utilizar, pode habilitar o GoFleet One. Exatamente. Para qualquer parceiro que queira utilizar, a gente está até em contato com alguns parceiros que ainda não estão utilizando, para que a gente possa simplificar até, né, ali qualquer etapa, né, que eles tenham, simplificar a vida mesmo. Então, eu preciso fazer uma solicitação, entra no WAN, faz a solicitação e acompanha tudo por lá. E claro, precisando de alguma ajuda, precisando de algum entendimento para a utilização da plataforma, a gente também está totalmente à disposição. Mas a ideia é essa, centralizar tudo, sair do e-mail para não ter mais essa troca de e-mails, né? Que às vezes a gente perde informação, dá retrabalho, alguém sai de férias. Então, Sim. a ideia é a gente simplificar mesmo. Acho que o futuro do setor de locação é essa integração, esse ecossistema integrado, né, Ana? Isso, Acho que se fosse falar, não estou antecipando a tua resposta, mas eu acho que esse seria um dos caminhos aí da área de gestão de frotas, mas também de locadora em geral, Sim, né? sim. Essa parte de integrar sistemas e se conversarem, acho que é uma dos aspectos que a gente tende a ver mais para evoluir nesse futuro, né? É isso, Yonta. Acho que olhar mesmo para um ecossistema que converse, é o que você falou. Então, ter a telemetria como um agregador, né, que vai trazer as informações, que vai trazer essa possibilidade de entender indicadores, mas é necessário que tudo se converse. Então, que as tecnologias sejam integradas, que a gente tenha a possibilidade de tomar decisões com elas, né, e não ficar ali só acumulando dados. Então, o futuro é realmente indo nesse caminho mesmo, de integrar as informações, de conectar cada vez mais e ter essas informações de maneira mais estratégica à mão, né? Centralizar tudo e ter ali uma maneira mais interessante, né, de tomar as decisões mesmo. Muito bom. E se você é uma locadora parceira da GoFleet e ainda não está utilizando o GoFleet One, entre em contato com o nosso time de back-office, backoffice@gofleet.com.br, para agendar um bate-papo, uma demonstração e já habilitar essa ferramenta para você passar a utilizar o GoFleet One, que está liberado, uma ferramenta desenvolvida dentro de casa, assim como o software da GoFleet é feito por nós, o GoFleet One também é feito por nós, ou seja, tende a evoluir bastante, com base no teu feedback, você, dono de locadora, gerente de locadora, chama o back-office aqui e a gente vai dar o suporte para fazer essa implementação dentro da tua operação. Ana, estamos encaminhando para o final do bate-papo, passou rápido pra caramba, super rápido, é porque a conversa estava boa. Tem que me avisar que tá acabando, senão eu vou falar. Mas eu queria te perguntar, para a gente caminhar aqui para o encerramento, sobre o que você considera aí que vai diferenciar as locadoras líderes de mercado nos próximos anos. Olha, quando a gente olha para o cenário, né, de futuro, a gente olha muito para justamente integração de dados, né? E aí eu adicionaria a tomada de decisão rápida, né? Acho que ficou um pouco
comum a gente falar de estratégia, de dados, de Power BI, de integração e tal, mas eu acho que no fim das contas, né, quando a gente olha para a eficiência, né, a gente está olhando também para uma tomada de decisão que tem que ser rápida. Então, à medida que a locadora vai integrando esses dados, vai adquirindo tecnologia que apoie, ela precisa entender esses indicadores e tomar a decisão de maneira rápida e estratégica. Porque no fim das contas, né, a gente está falando de ganhar rentabilidade e ter acesso ali às melhores possibilidades de gestão e oferecer isso para o cliente final. Então, eu acho que é mais voltado para integração. Se eu fosse resumir em 3 palavras, seria fazer a integração, fazer ali a análise desses dados e tomar a decisão de maneira rápida. Muito bom, Ana. Muito obrigado pela tua presença. Acho que foi um bate-papo enriquecedor. Espero que tenha ajudado muito. Queria deixar aberto para você dar um recado final para a locadora, enfim, que quer evoluir, que quer progredir, como que talvez a GoFleet pode ajudar, ou até um conselho para essa locadora que precisa dar um passo ali de evolução. Olha, acho que a gente precisa olhar muito para as pessoas, né? E aí fortalecer os times, né? Então, de que maneira fortalecer, né? Entender quais são as tecnologias que precisam ser utilizadas, o que o cliente pode utilizar e o que ele está. Eu acho que a gente precisa olhar para o cliente como quem está demandando a tecnologia ou a solução e quem ainda não conhece a solução, né, ou a tecnologia que a locadora pode oferecer. E o bacana é que a GoFleet opera ali muito em conjunto com as locadoras para oferecer essas soluções. Então, o conselho que eu daria para as locadoras é olhar muito bem para o seu cliente final e, melhor ainda, para o seu parceiro de negócio que pode apoiar nessa estruturação de uma boa negociação na ponta. Muito legal. Ana, obrigado, super obrigado pela tua participação, muito rica. Acho que trouxe muito insumo aí para quem está acompanhando a gente. E sucesso aí na jornada, que continue prosperando bastante. Novas parcerias para a GoFleet aconteçam. Que venham novas. Obrigada, obrigada mesmo, Yonta. Para você que acompanhou esse episódio, gostou, você achou que fez sentido para você, que isso aqui agregou, pô, compartilha, manda lá para um colega da outra locadora. Sei que vocês se conversam aí, que vocês têm um grupo aí de locadoras, no Sindlocks e tal. Compartilha esse episódio. Quer contribuir com alguma coisa, comenta aqui nos comentários, enfim, traz ali a sua opinião sobre esses assuntos e vem falar com a GoFleet. Mas quero te agradecer por acompanhar mais esse episódio. Curte também o nosso canal no YouTube, compartilha esse vídeo e tamo junto. Obrigado mais uma vez e até o próximo Red Videocast. Tchau!